Meus amados irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, nós estamos entrando no ar com mais uma transmissão aqui da Igreja Presbiteriana de Sertânia, aqui pela plataforma do Instagram, na nossa página, nesta noite com um momento especial, mais um momento especial em nossa vida, momento em que nós vamos aprender mais da palavra do Senhor, estaremos em comunhão com os nossos irmãos, estaremos recebendo o reverendo Murilo, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Cajazeiras, lá na Paraíba, né, aqui próximo a nós, né? Estamos aqui em Sertânia, a 29 quilômetros do estado da Paraíba, né? E Cajazeiras um pouquinho mais distante de nós. E nós estaremos aqui com o reverendo Murilo, trazendo a mensagem da palavra do Senhor e também um momento de cânticos, de louvor, né? Sejam todos muito bem-vindos. Em nome de Jesus, é uma alegria muito grande podermos, mais uma vez, estarmos juntos aqui nesse momento de comunhão, nesse momento de crescimento espiritual. Sejam todos muito bem-vindos aí, né? Irmãos já conosco, chegando aí em nossa live e continuarão chegando ao longo da nossa transmissão, né? Vamos aqui inserir o reverendo Murilo, vamos recebê-lo esta noite, já termos esse momento aqui inicial em nossa live. Reverendo Murilo, que alegria, que prazer tê-lo conosco nesta noite. Reverendo Aguinaldo, prazer é todo meu, a alegria é toda minha. Amém, meu irmão. Prazer imenso estar aqui para sermos edificados mutuamente. Amém. Acho que minha luz está um pouquinho escura aí, não sei porquê. Geralmente não é assim, mas não sei o que aconteceu. Está escuro aí para vocês? Não, mas está tranquilo, tranquilo. Dá para me ver, né? Dá sim. Voz muito boa, som muito bom, tudo ok. Reverendo, é dizer a nossa alegria, da nossa gratidão por o reverendo aceitar estar conosco aqui nesta noite. Receba o nosso abraço aqui da Igreja Presbiteriana de Sertânia, do Conselho da Igreja também. Sinta-se abraçado, você e sua família, na expectativa aí da chegada de mais um membro da família, né? Que Deus os abençoe em nome de Jesus, né? Nos conhecemos lá no Seminário Presbiteriano do Norte, no curso de pós-graduação, né? E foi um momento... Foram poucos encontros, né? Com o reverendo Murilo, mas o suficiente para nós termos aquele momento de comunhão ali, de alegria, de estarmos juntos. E nesta noite é um prazer muito grande poder tê-lo conosco aqui, meu irmão. Prazer é todo meu. Realmente a gente está aqui na expectativa da chegada de mais um filho, né? Agora um menino. A gente já tem uma filhinha de 5 anos. Amém. Eu até tinha pedido ao reverendo para a gente antecipar para essa data, que seria um pouquinho posterior, né? Muito provavelmente a gente já vai estar com o Benjamin aqui naquela data que foi sugerida antes. E lembro muito do irmão lá no seminário, lá no curso de pós-graduação em pregação. E realmente foi pouco tempo, mas o suficiente para a gente se conhecer, né? E se Deus quiser, a gente vai continuar desenvolvendo essa amizade aí. Amém, amém. Então vamos orar, nós vamos fazer uma oração e eu quero deixar o reverendo Murilo muito à vontade. O Instagram aí nos dá 1 hora de live, né? Ele vai nos conduzir no louvor e depois na mensagem. Pode ficar muito à vontade, reverendo Murilo, para compartilhar conosco aquilo que Deus colocou no seu coração. Vamos orar. Obrigado. Bendito Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, louvar o Teu nome. Queremos, ó Deus, declarar a Tua grandeza, a Tua santidade. E dizer, ó Deus, que para nós é um privilégio, Senhor, podermos estar juntos neste momento, ó Deus, glorificando o Teu nome, fazendo aquilo para o qual o Senhor nos chamou e nos ocasionou. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa o Teu servo, reverendo Murilo, nesta noite mais uma vez. A cada irmão que estará conosco, que a Tua palavra, ó Deus, alcance o coração de cada pessoa, que nós possamos ser edificados da Tua palavra, nas músicas, nas letras, ó Deus, que nós iremos cantar, que nós iremos acompanhar nesta noite. Seja conosco, ó Deus. Obrigado por este momento, obrigado pela Tua graça, o Teu poder sobre nós, sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pode ficar à vontade, reverendo. Amém. Então vamos cantar nos nossos cenários o hino 42. Eu queria mandar um abraço para o nosso querido presbítero Assis Abrantes, que está assistindo a nossa live. O presbítero Assis é obreiro da nossa congregação lá em Poço Dantas. Um prazer enorme ter o nosso querido irmão presbítero aqui com a gente. Vamos cantar o hino 42, O Grande Amor de Deus. Vou pegar um tom um pouquinho melhor. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus, com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Vamos cantar mais uma, velho? Vamos lá. Isso é quem manda. Vamos cantar o 26. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras,
o seu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória, Jesus abriu a porta da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Bênção, reverendo, bênção. Eu, por mim, ficava a noite toda aqui ouvindo. Tive um acidentezinho aqui, mas ainda estou por aqui. Acontece, acontece. Acontece, é no improviso. Abraço aí, reverendo Altino, conosco também. Estou vendo ele chegando aí. É, isso aí. Então podemos prosseguir, não é, com a nossa meditação? Sim, sim. Então vou convidar os irmãos que estão aí conosco, nos acompanhando, a abrirem as suas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo 3, nós vamos meditar nos versículos 14 ao 17. Por gentileza, abra a sua Bíblia. 2 Timóteo. Segunda de Paulo a Timóteo, nós vamos ler os versos 14 ao 17. Peço ao reverendo Aguinaldo que quando o Instagram abrir o timer aí, se eu ainda estiver falando, o senhor me avisa. Mas eu pretendo terminar antes para a gente encerrar orando. Mas se acontecer de eu me empolgar, o senhor me avisa, viu? Tá bom. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Muito bem. Nós estamos prestes a comemorar os 503 anos da Reforma Protestante. Eu queria falar um pouquinho sobre o primeiro dos grandes brados da Reforma, o primeiro dos 5 solas, o sola Escritura. E antes de entrarmos propriamente
No texto, eu quero lembrar que antes da Reforma Protestante, a grande igreja romana havia, no decorrer dos anos, diminuído o valor da Escritura, deixando com que a Escritura ficasse por trás de um véu, e esse véu tinha dois outros grandes elementos, que era o magistério da igreja, aquilo que a igreja vinha ensinando no decorrer dos séculos, dentro dos seus concílios, como pé de igualdade, em muitas ocasiões superior à própria Escritura, e também as decisões do Papa, as encíclicas papais, suas determinações, que também tinham valor de escritura. E esse período longo, que durou toda a Idade Média, debaixo do predomínio romano, a Escritura Sagrada, então, ficou debaixo de um véu quase que invisível aos olhos dos crentes. Eles não tinham a Escritura em suas mãos, ela não estava em suas línguas, não estava no vernáculo de ninguém, de nenhuma nação. E pela misericórdia de Deus, aquilo que Michael Reeves vai destacar, de que depois do cânon da Escritura, a Reforma Protestante foi o maior evento no cristianismo, porque de fato foi um avivamento de caráter global. Então, depois da igreja primitiva, a Reforma Protestante foi então esse outro grande despertamento para o retorno ao Evangelho e o retorno ao valor da Escritura. E é interessante como isso, o sola Escritura, tem um eco imenso com aquilo que a própria Escritura defende a respeito dela mesma. Como o apóstolo Paulo, por exemplo, inspirado por Deus aqui, escrevendo já no final da sua vida, na sua segunda prisão em Roma. Quem lê comparativamente 1 Timóteo e 2 Timóteo vai ver que na primeira carta a Timóteo, Paulo está animado, ele faz planos, ele tem projeções futuras, mas quando ele escreve a segunda epístola a Timóteo, ele já é um homem que sabe que ele não tem muito tempo. E é interessante que esse pastor, esse apóstolo e pastor antigo no corredor da morte, que tem pouco tempo, está dando instruções a um jovem pastor inexperiente, que pastoreava uma igreja complicada, numa cidade complicada que era a igreja de Éfeso, e ele vai dedicar seus últimos momentos, seus últimos dias de vida a dar orientações valiosíssimas a esse jovem pastor Timóteo. É interessante que Paulo não diz: Timóteo, espere que posteriormente virão novos apóstolos e eles vão dizer como que as coisas são. Mas ele vai orientar Timóteo a permanecer na Escritura. Então, antes de Lutero gritar sola Escritura, Paulo gritava sola Escritura. A Escritura gritava sola Escritura. Eu quero então meditar com os irmãos rapidamente em alguns rápidos pontos aqui. Espero que a gente consiga fazer rapidamente. O primeiro desses pontos, o primeiro desses conselhos do apóstolo Paulo a Timóteo, está no versículo 14, quando Paulo diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. É interessante isso, porque se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, você vai ver que Paulo vai dedicar quase todo o capítulo 3 a falar de dias difíceis, de dias maus, de dias em que a humanidade, a liderança cristã, ou falsamente cristã, e os próprios cristãos adotarão um procedimento falso, um falso cristianismo. E Paulo vai falar coisas dificílimas, e é interessante porque muitos tentam projetar isso para o futuro, esses últimos dias como a era escatológica, mas seria incoerente porque Paulo está instruindo Timóteo a tomar cuidado com isso, porque já era real nos dias de Timóteo. Então havia aqueles que eram da seguinte maneira, como ele descreve no capítulo 3, no começo, ele diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes. E aqui ele está se referindo a vários falsos mestres, a vários falsos crentes, e não exclusivamente a pessoas ímpias, pessoas pagãs. E aqui ele faz um contraste diante de tudo isso. Ele começa com um tu, porém, uma conjunção adversativa, o porém aí. Paulo está colocando uma oposição a Timóteo, como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, você não pode ser como aqueles outros. Você não é um cristão nominal, você é um cristão de verdade. Mas como era que Timóteo poderia ser um cristão genuíno e não um cristão nominal? Paulo diz: perseverando
naquilo que ele já foi inteirado, ou seja, perseverando na Escritura. Então, enquanto os falsos mestres traziam novidades somadas à Escritura, Timóteo, que era um jovem pastor, tinha que pregar a Escritura e a Escritura somente, e isso para a edificação da igreja, mas não somente, para que o próprio Timóteo não se corrompesse, ele mesmo tinha que se apegar à Escritura, aquilo que ele já havia aprendido, se inteirar dela cada vez mais, para que isso afastasse de Timóteo qualquer possibilidade dele cair no falso ensino dos falsos mestres e dos falsos crentes da época vigente, né, da época que Paulo estava escrevendo essas palavras. Aí ele inteira, né, ele continua aqui ainda no verso 14, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Se os irmãos forem leitores atentos, vão perceber que no primeiro capítulo Paulo vai lembrar que Timóteo recebeu essa herança do evangelho de sua avó e de sua mãe. E que o próprio seminário de Timóteo foi ali com o apóstolo Paulo. Paulo foi o grande professor do seminário teológico de Timóteo. Então Paulo lembra, Timóteo, lembra o que você aprendeu da sua avó, lembra o que você recebeu de sua mãe, lembra o que você recebeu de mim, você sabe disso, desde a infância a gente vem formando você para que você seja um cristão verdadeiro, porque é este evangelho que é o poder para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Infelizmente tem muitos crentes que olham para esse texto e dizem, está vendo? Paulo está deixando uma brecha para Timóteo escolher se ele vai crer ou não crer. Isso não é verdade. Paulo está fazendo um contraste entre o evangelho falso que os falsos mestres pregavam, que não tinha poder para salvar ninguém, e agora falando desse evangelho que ele recebeu da avó, que ele recebeu da mãe e que ele recebeu do próprio apóstolo Paulo. Por isso ele vai dizer então que é essa palavra bendita, sagrada, que pode tornar sábio o homem para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então esse é o segundo ponto importante para a gente entender o valor do sola Escritura. O valor da Escritura somente. É ela que tem todo o conteúdo que aponta para Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, então, lendo a Escritura, se aprofundando na Escritura, ele seria um verdadeiro cristão, se ele fosse um profundo na Escritura e obediente à Escritura, e ele poderia edificar a igreja com toda a veracidade, e ele pregaria o conteúdo que tem o poder de Deus ali para a salvação de todo aquele que crê. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer assim no verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, verso 17 também, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora Paulo vai dar as qualificações da Escritura. Ele já tinha recomendado que Timóteo se aprofunde na Escritura, já tinha recomendado que Timóteo lembrasse de todo o conteúdo que ele já havia sido edificado com esse conteúdo, que esse conteúdo é o poder de Deus para a salvação, mas agora ele vai dar mais fatores qualificadores dessa palavra bendita. E ele faz uma lista aqui de pelo menos 5 elementos fundamentais para mostrar o valor e a suficiência da Escritura para a vida da igreja e para a vida da liderança. E aí ele começa a listar. Ele diz, então, primeiro, que essa Escritura é inspirada por Deus. Aqui, óbvio que ele está falando do Antigo Testamento e também daquilo que está sendo produzido no momento. Talvez Paulo ainda, naquela ocasião, já no fim da vida, ainda não tivesse essa certeza no coração de que aquilo que ele estava escrevendo estivesse inserido no cânon bíblico, que aconteceu depois. Mas Paulo tem certeza de que o evangelho contido no Antigo Testamento aponta para Jesus, que é o poder de Deus para a salvação. Então, antes de tudo, enquanto que o falso evangelho que é pregado não é inspirado por Deus, aqui, essa Escritura é inspirada por Deus. Ela vem de uma direção do Espírito Santo de Deus. É claro que essa inspiração não é uma inspiração verbal, auricular. Deus não deu um livro que caiu do céu ou que veio nas mãos de anjos, mas o Espírito Santo conduziu cada processo, cada elemento útil para que fosse composto
toda essa escritura sagrada para a direção de toda a igreja do Senhor Jesus até que ele volte. Então, o primeiro fator qualificador é que ela é inspirada por Deus. Mas aí ele continua. E útil para o ensino. E a palavra que Paulo usa aqui é didascalia, né? O ensino, a oratória pregada, o ensino formalizado. Então, a ideia aqui é praticamente de culto, de encontro, de ajuntamento, de pregação, de estudo, aquilo que bem acontecia na igreja primitiva, dos crentes aprenderem ali aos pés dos apóstolos. Então, a escritura é a ferramenta do pastor, da liderança, para que a igreja seja ensinada, para que o conteúdo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como Paulo vai dizer em Romanos 1, seja ensinado, esteja de maneira palpável, conhecível, discernível, através da pregação e do ensino dessa escritura. Paulo continua, ela é também útil para a repreensão. E aqui Paulo usa a palavra alegkos, que é a ideia de passar algo no crivo. Ela é útil para a repreensão, por quê? Porque ela pega todo o pensamento e comportamento dos crentes e passa elas por essa peneira da Escritura. Então é a Escritura que tem o elemento reprovativo, ele tem esse elemento negativo na vida do crente, que é de repreender, de nos disciplinar nos nossos pecados, de apontar a nossa falha, a nossa culpa, a nossa desconformação com a Escritura. Isso é o passar no crivo. O que é que a liderança de uma igreja presbiteriana, por exemplo, faz quando disciplina um membro? Ele passa aquele comportamento no crivo da Escritura, e quando é reprovável, aí vem então a disciplina eclesiástica, que é o elemento positivo, que é o bálsamo do evangelho para a restauração da consciência e da prática daquele membro faltoso. Paulo está dizendo que ela não é útil apenas para que você seja completamente conhecedor desse poder salvador, em Cristo Jesus, o Senhor, e assim você adota esse comportamento genuinamente cristão e abraçar as bases de conhecimento dessa verdade, mas quando nessa vida cristã você anda descompassadamente, desarmoniosamente com esse ensino, com essa doutrina, ela também serve para lhe repreender. Ele continua, ela é útil também para a correção, que é a ideia do aperfeiçoamento do caráter. É a continuidade. Então, o ensino vai nos aperfeiçoando no caráter. E à medida que a gente tropeça, a Escritura nos repreende, a gente não passa no crivo, ela vem então com o elemento positivo, que é a correção, o aperfeiçoamento do nosso caráter. Para que isso resulte numa educação na justiça, ou seja, que a consciência da justificação pela fé em Cristo Jesus, ela seja contagiante, ela extrapole a nossa consciência e ela inunde a nossa vida, a nossa prática, e onde quer que estejamos, a justiça de Cristo seja vista em nossa vida. Que aquele compactuar com o pecado, a Escritura já tratou em nossas vidas. E aí as pessoas olharão para nós, crentes, e verão que elas podem não discernir que tipo de justiça é, mas elas verão que há algum tipo de trato de justiça na vida desse cristão. E aí ele conclui, isso tudo é para quê? Paulo vai dizer, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aqui Paulo faz um uso de palavras, um trocadilho. Ele usa a palavra artios e a palavra exartizo. São palavras de radicais muito próximos. E aqui a ideia de ser suprido. Talvez de uma maneira superficial, uma leitura rápida, a gente não consiga entender o que é esse perfeito e perfeitamente habilitado, mas é a ideia de que a Escritura tem todo o conteúdo para nos tornar supridos. Supridos de tudo que é necessário compreendermos a respeito de quem Deus é, de quem nós somos e de quem nós fomos tornados em Cristo Jesus, a fim de que vivamos aqui para a glória do nosso Senhor. E aí, para concluir, eu queria deixar algumas rápidas aplicações para que nós, crentes do século XXI, que não estamos lá no primeiro século, na época de Timóteo, nem somos crentes da igreja de Éfeso, mas somos crentes da igreja de Sertânia, da igreja de Cajazeiras, de vários outros lugares. Bom, a primeira delas é que eu quero reiterar
que somente as Escrituras são a palavra de Deus. A gente vive nessa era de misticismo em que muitos outros elementos se somam, sincretizam a palavra de Deus. Nós precisamos, então, discernir essas coisas, excluir do nosso arcabouço doutrinário esses misticismos, a fim de que fique somente a Escritura, de fato, no nosso coração. Então, saiba discernir o que na sua vida tem o Evangelho, mas tem perspectivas pagãs somadas a esse Evangelho. E aí não é mais só a Escritura na sua vida. A Escritura, mais alguns outros elementos, como alguns conselhos conselhos humanistas, algumas ideologias políticas que podem ser idólatras, enfim, vários elementos que a gente poderia citar aqui, mas a gente não tem tempo. Segunda aplicação que eu quero deixar é que entenda que o que distingue o falso e o verdadeiro pregador, ou o falso e o verdadeiro crente, é o conteúdo da palavra colocado em prática no falar e no fazer. Então, não adianta só ativismo, não adianta só muita prática, mas é preciso muito evangelho, é preciso muito discipulado e é preciso muita atitude cristã. Ao mesmo tempo que a gente escuta muita heresia e pastores com muito ativismo, mas muito hereges, há um desequilíbrio aí, a heresia, e essa heresia pauta esse ativismo. É um ativismo vazio. É necessário entender esses desequilíbrios e tentar harmonizar doutrina e prática, né? A ortodoxia, a ortodopatia e a ortopraxia, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente pratica. Então, que tudo isso seja pautado na Escritura Sagrada. A vida dos nossos pastores, o ensino dos nossos pastores e a vida de toda a comunidade eclesiástica. Terceiro, o instrumento de Deus para habilitar sua igreja é a palavra. É por isso que o pastor, ele não pode ser o pastor que não se dedica à Escritura. Ele tem que ser o pastor que é aquele que faz uso da palavra para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar, para habilitar os crentes para serem atuantes da melhor qualidade para servirem no reino de Deus. É por isso que algumas posturas bíblicas do pastor foram sequestradas nos nossos dias. Aí nasceu a ideia do pastor mestre de obras, né? Ele não está no púlpito, mas ele está com a colher de pedreiro. Eu não tenho problema que o pastor saiba outros ofícios, conheça as outras habilidades, mas desde que isso não prejudique a igreja no conteúdo que ela recebe, na repreensão que ela recebe, se for justa na palavra, para que ela seja corrigida, educada na justiça e inteiramente suprida para servir ao Senhor em toda boa obra. Então eram essas as considerações. Obrigado pela paciência, os irmãos tiveram. E aí eu nem sei quanto tempo eu levei. Está bem dentro do tempo, reverendo. Está bem dentro do tempo? Tá eu não costumo fazer isso não, viu, reverendo Aguinaldo? Eu geralmente me empolgo e a coisa vai longe. Acho que isso é um mal de pastor. Palavra abençoada, reverendo. Louvado seja Deus, né? Deus Amém. falou que nós precisávamos ouvir nesta noite. Glória a Deus. Esse aniversário de 503 anos da Reforma seja realmente um momento de lembrar e de buscar, resgatar esses valores que foram legados para nós e que são muito preciosos para a igreja dos nossos dias e que são tão esquecidos, infelizmente. É verdade, né? E nós vivemos numa sociedade que tem esquecido a palavra, né? E nós devemos ter muito cuidado, nós como crentes, pastores, cristãos, para amarmos cada vez mais essa palavra e entendermos que ela, de fato, é a nossa regra de fé e de prática, né? Exatamente. Esse foi um grito da Reforma. A Escritura é a nossa única, né? Exclusiva. Quando eles gritavam isso, era porque a igreja medieval não tinha só a palavra com exclusividade. Verdade. E isso foi o que gerou um desvio milenar, o agregamento de doutrinas completamente opostas à Escritura.
Por isso eles gritaram, ela é a única regra de fé e prática. Não podemos ter outra, porque nenhuma outra é inspirada por Deus. É verdade. Era interessante o argumento o argumento de alguns reformadores era que uma crítica ao papado, né, que eles diziam que o esforço da igreja depois da era apostólica foi de recolher os documentos que os apóstolos deixaram e não de eleger novos apóstolos. Verdade. Então eu queria pedir que o reverendo Murilo estivesse orando, né, orando por nossas igrejas, por nós, pela nossa nação. Né? Nós sentimos uma necessidade, nós temos aqui na Igreja de Sertânia, e creio que essa é uma prática da Igreja do Senhor sobre a terra, orarmos, né, sobre e pela nossa nação, especialmente aqui no Brasil, para que haja de fato uma conversão. As estatísticas mostram aí que os evangélicos têm crescido, mas quando a gente faz uma análise profunda, a gente entende que a nossa nação precisa muito da palavra de Deus. É entender, ter esse entendimento da palavra do Senhor. Eu queria que o reverendo estivesse orando, né? Se quiser cantar mais um hino, reverendo, fica à vontade também, ainda temos tempo aí. Pode escolher mais um hino, se for o caso. Tá bom, vamos cantar mais um hino, então. Pronto. Depois o senhor ora aí, encerrando. Certo. É interessante que o senhor citou, nós somos hoje 65 milhões de brasileiros cristãos. 65 milhões. É a quantidade de é a quantidade de uma população geral somados de 5 países, como Portugal, Suécia, Dinamarca, Holanda. Nós somos um fenômeno no Brasil, né? Paul Freston, ele escreveu um artigo para Ultimato dizendo que o Brasil é o fenômeno do pentecostalismo no mundo. Mas o problema é que esse movimento evangelical cresce no nosso país, mas junto os escândalos, o analfabetismo bíblico, as posturas escandalosas dessa grande massa, né? Faz com que a gente perceba que Calvino estava cada vez mais certo quando ele dizia que existe uma igreja visível, mas existe uma invisível, que essa é a igreja real, verdadeira do nosso Senhor Jesus. Verdade. Vamos cantar mais um cântico. Esse cântico que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
ti, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus, que é grande sobre toda a terra e céus, quer os homens os adorem, quer não, mas um dia todo olho verá, toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Uns farão isso com toda a expectativa, outros farão isso para juízo. E Deus será glorificado de uma forma e de outra em seu Filho Jesus. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Vamos orar. Pai bendito, nós somos gratos a Ti, que tem sido tão bondoso, tão misericordioso, derramado tanta graça sobre nós pecadores. Obrigado, Senhor, porque poderíamos, e de maneira justíssima, sermos todos condenados, mas louvado seja o Senhor, porque é grande em misericórdia, e nos empreendeu tamanha obra de salvação, tamanha obra que nos alcançou, que nos arrancou do nosso estado de condenação, que nos redimiu do nosso estado de escravidão do pecado, que nos transportou para o reino do Filho do teu amor, que nos adotou como filhos em Cristo, que nos inseriu nele, para que todos os benefícios, todas as bênçãos do Senhor nas regiões celestiais nos fossem derramadas. Obrigado, Senhor. Quem somos nós para atrair tua graça? Te louvamos, meu Deus, pela tua igreja que existe nesse país. Te louvamos, meu Deus, pelos teus servos que genuinamente foram alcançados pela tua graça, que tem, meu Deus, batalhado pela verdade do Evangelho, para viverem, meu Deus, de modo digno da tua palavra, e terem suas mentes, suas práticas moldadas pela palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor continue derramando graça, que o Senhor continue os ensinando na tua palavra, que o Senhor continue lhes dando uma visão ampla da realidade tal qual foi criada pelo Senhor, tal como ela é, e que mesmo havendo uma queda, há uma redenção, e o Senhor virá para consumar todas essas coisas. Nos faz, Senhor, vivermos de acordo com essa realidade, Senhor. Pai querido, olha para a tua igreja nesses dias difíceis, nesses dias de campanhas políticas, nesses dias de pandemia, nesses dias de crise econômica. Senhor, nos livra de confundirmos ideologias políticas com cristianismo, para que não sejamos idólatras, Senhor, mesmo sem querer. Lamentavelmente, temos observado, Senhor, tantos que têm idolatrado políticos, que têm transferido suas expectativas redentivas para homens, quando nossas expectativas redentivas devem estar depositadas somente no Senhor Jesus, que é o nosso Redentor, que é o noivo da igreja. Nenhum outro morreu para salvar pecadores, mas que o Senhor, sendo Deus, se fez carne e veio, meu Deus, habitar entre nós, passando por um estado de humilhação até sua exaltação, para que nós fôssemos salvos. Obrigado, Senhor. É tanta graça, é graça sobre graça. Nos ajuda, meu Deus, a benzermos o teu nome, honrarmos o teu nome, respeitarmos o teu nome em cada postura nossa, em cada diálogo, em cada posicionamento, em tudo que falamos em redes sociais, em tudo que falamos diante dos homens, em todos os nossos relacionamentos. Nos ajuda, Senhor, a sermos coerentes com a tua palavra, Pai, e nos repreende todas as vezes que não formos.
Ajuda, meu Deus, cada pastor, me ajuda o reverendo Aguinaldo, ajuda as lideranças das igrejas, Senhor, a orientarem bem a sua membresia, para que ela, Senhor, não caia em escândalo, não venha escandalizar o teu nome, Pai. Quebranta o coração do teu povo e os faz voltar para a tua palavra, Senhor. Nos tira desse esfriamento e nos traz, Senhor, para o entusiasmo pela tua palavra, para, de fato, reconhecermos o valor dela como única regra de fé e prática. Para que, meu Deus, aquilo que bradaram tantos servos teus há 500 anos, há mais de 500 anos, que aquilo tudo, Senhor, não tenha ficado no esquecimento. Que a tua igreja possa olhar, recuperar, valorizar e perceber, meu Deus, a grandeza daquele momento. Vale a pena nós aprendermos, nós nos deixarmos ser influenciados por esse movimento que aconteceu há mais de 500 anos. Obrigado por aquilo que aconteceu, Senhor, pelo Senhor avivando a tua igreja. Que o Senhor faça isso novamente no coração da igreja evangélica brasileira. Nós oramos, meu Deus, que o Senhor derrame sabedoria sobre o teu povo. Nós imploramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus continue te abençoando. Que Benjamin chegue aí com muita paz, traga muita alegria ao lado de vocês. E receba mais uma vez nosso abraço, abraço da Igreja Presbiteriana de Sertânia. Amém. A alegria foi toda minha de estar aqui. Quero deixar aqui à minha disposição. Os irmãos podem contar comigo, aí o reverendo Aguinaldo pode contar comigo. Um abraço aí para toda a família, reverendo, para toda a Igreja Presbiteriana de Sertânia. Se Deus quiser, um dia a gente se encontra, o senhor vindo aqui, pregar aqui, quando esse movimento todo passar, quando essa pandemia toda passar, que se Deus quiser, o senhor nos trará uma solução. Ou eu indo aí a Sertânia, mas a gente tem que, depois dessa pandemia, apertar os cintos e ficarmos mais próximos, viu? Isso aí, meu irmão, combinado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica com Deus. Deus abençoe, reverendo. Boa noite. Amém. Boa noite, meus queridos Boa irmãos noite. que estão aí. Tchau, tchau. Tchau. Meus irmãos, bênção de Deus na nossa vida, nesta noite, momento especial, muito edificador para nós, aprendizado da palavra do Senhor. De fato, essa palavra venha se tornar prática cada vez mais em nós, que nós possamos a cada dia amar o Senhor, amar a palavra e fazer aquilo que nós temos dito, validarmos em nossa vida a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Um abração a todos vocês que estiveram conosco, muitos irmãos aqui, recebam, irmãos, o nosso abraço. Não vamos citar nomes aqui para não sermos injustos com algumas pessoas, mas desejamos que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez, a nossa gratidão ao reverendo Murilo, à Igreja Presbiteriana em Cajazeiras, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Daqui a pouquinho o vídeo estará no nosso canal, lá no YouTube, Pastor Aguinaldo Lins e P. Sertânia. Peço que vocês passem por lá no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, é muito importante para nós, para chegarmos aí a 1000 pessoas inscritas e termos maiores facilidades aí na transmissão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, um abraço, Deus abençoe, até o próximo sábado nós continuaremos falando aí sobre reforma protestante, esses 503 anos históricos para nós, importantíssimos demais para a nossa fé, para o nosso aprendizado e para a nossa prática como cristãos. Fiquem todos com Deus, uma boa noite, Deus os abençoe, em nome de Jesus.